Bom, então vamos lá. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre o potencial de ação da célula, tá? Então a gente vai ver como que acontece o potencial de ação, né? Que vai fazer com que a célula execute diferentes ações, tá? Então qual que é a importância do potencial de ação? Para que serve o potencial de ação? Então o potencial de ação, ele ativa a célula, beleza? Ele vai ativar a célula, tirando a célula do estado de repouso. Tirando do estado de repouso. Então, o que seria esse estado de repouso? Se a gente for pensar, né, na célula, então, deixa eu terminar aqui, já esqueci. Se a gente der um zoom aqui, a gente tem uma célula, tá? Aqui a gente tem o leque, que representa o líquido extracelular, e aqui a gente tem, dentro da célula, o líquido, que representa o líquido intracelular, tá? O que a gente tem nesse leque e nesse líquido? A gente tem íons, tá? Então, se a gente for pensar aqui no leque, a gente tem uma distribuição de íons, onde a gente vai ter uma maior quantidade de sódio, tá? Então, a gente tem muito sódio no leque, e aqui no líquido a gente tem pouco sódio, tá? Então, eu nem vou desenhar o sódio ali no líquido, porque tem pouquinho. No leque a gente também tem muito cálcio, né? E lá no líquido a gente também tem pouco cálcio. No leque a gente também vai ter muito cloreto, e no líquido a gente vai ter pouco cloreto. Só que no leque a gente vai ter pouco potássio, por exemplo. Por quê? Porque lá no líquido a gente vai ter uma alta quantidade de potássio, beleza? Então, enfim, eu não vou colocar os dois porque senão vai ocupar muito espaço. Mas aqui a gente tem que, no leque, a gente vai ter mais sódio, mais cálcio e mais cloreto. E no líquido a gente vai ter mais potássio, beleza? Ou seja, essa distribuição de íons faz com que a gente tenha cargas mais positivas do lado de fora da célula e cargas mais negativas do lado de dentro da célula, tá? E a célula, quando ela está no potencial de repouso, né, a gente vai ver que quando a célula está em repouso, ela é extremamente eletronegativa, tá? Então a gente tem que as células em repouso, elas têm em média menos 70 milivolts, tá? Podendo chegar até menos 90 milivolts, como por exemplo nas células cardíacas, tá? Então a gente tem que o potencial, quando as células elas estão em repouso, o interior dessas células é de menos 70 a menos 90 milivolts, tá? Então aqui, se a gente fosse medir lá, pegar um medidor para ver qual que é a eletroconectividade dessa célula, é de menos 70 milivolts, beleza? Agora vamos lá. Uma vez que a gente entendeu isso, a gente vai entender agora alguns canais que a gente encontra nessa célula, tá? Então nessa célula a gente vai ter 3 canais que vão ser muito importantes para o potencial de ação, tá? Então o primeiro deles, esse que eu desenhei de azul aqui, é um canal iônico, tá? Um canal iônico. Por que é um canal iônico? Um canal é uma proteína canal, né? Aquela proteína que possui poros, que permite passagem de substâncias, né? De moléculas. Iônico porque as moléculas que vão passar por essa proteína são íons, tá? Então é um canal de íons, canal iônico. Um canal iônico ligante dependente. Dependente. Ou seja, esse canal aqui, ele só vai permitir a entrada de íons, né, quando um determinado ligante vier e se ligar a esse canal, beleza? Então, nesse caso, então aqui a gente tem, por exemplo, um ligante, né? Esse ligante ele precisa se ligar ao canal, né, um sítio de ligação, para ativar esse canal. Quando esse canal é ativado, ele permite a passagem de íons, tá? Então, o canal iônico ele permite a entrada de íons. Que íons são esses? Né? Íons, de modo geral. Tá? Então, pode ser sódio, pode ser cálcio, pode ser cloreto, enfim, vai depender do que. Vai depender de qual é o ligante, em qual canal ele está se ligando, beleza? A gente tem também outro tipo de canal, que é um canal que chama canal de extravasamento. Tá? Então, esse canal aqui é um canal de extravasamento.
tá? Esses canais de extravasamento, um tipo de canal de extravasamento muito comum é o canal de extravasamento de potássio. Tá? Então é um canal de extravasamento muito comum. O que esses canais de extravasamento fazem? Né? Eles vão permitir com que íons, né, se extravasem ali para fora da célula, fluam para fora da célula de forma livre. Tá? Então esses canais de extravasamento de potássio eles vão permitir a saída de íons potássio. Então eles permitem a saída de íons potássio, nesse caso aqui. Tá? Então, nesse caso, o canal de extravasamento de potássio permite a saída de íons potássio, beleza? Então, se a gente for pensar nesse canal aqui, ele é um canal muito importante para manutenção do estado de repouso da célula. Por quê? Porque o potássio ele é um íon com carga positiva. Ou seja, se o potássio que tem carga positiva está saindo dessa célula, ela está ficando mais negativa. Beleza? Concorda comigo? Por quê? Porque se a gente tem íons positivos saindo, o que vai acontecer? Ela vai ficar mais negativa, né? A negatividade tende a subir. Beleza? E a gente tem um outro tipo de canal, que é um canal chamado canal voltagem dependente. Opa. Esse vermelhinho aqui que é um... Peraí. Tava travando aqui. Canal voltagem dependente. Por que canal voltagem dependente? Ele é um canal que vai abrir, né, quando houver mudança no interior da célula. Então ele abre quando ocorrem mudanças no interior da célula. Tá? Mudanças no caso da eletricidade no interior dessa célula. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tem essa célula em repouso, né? O potencial dela em repouso é de menos 70 milivolts. Tá? Aqui a gente está falando de repouso. Beleza? Vamos supor que a gente tem um ligante, a gente vai ver isso melhor, mas vamos supor que mudou esse interior, né, para menos 30. Essa mudança aqui, de 40 milivolts, vai fazer com que esses canais de voltagem dependente se abram. Né? Quando eles se abrem, eles vão permitir a entrada de íons. Então aí a gente vai ter íons, né, diversos tipos de íons, fluindo para o interior dessa célula. Beleza? Então o canal voltagem dependente ele abre quando ocorre mudança no interior da célula. Beleza, uma vez que a gente viu isso, agora a gente vai dar um zoom aqui e a gente tem essa célula zona aqui que a gente expandiu, tá? Então eu tenho essa célula grandona. E aqui do lado a gente tem um gráfico, beleza? Agora vamos lá, para a gente entender isso aqui. Aqui a gente tem aqueles três canais, né? O canal voltagem dependente, canal ligante dependente e o canal de extravasamento de potássio. E aqui a gente tem um gráfico que representa a célula no potencial de repouso, tá? Então aqui menos 70 é a célula em repouso. E aqui a gente tem o tempo, né? E os milivolts. O tempo ele é dado em milissegundos, tá? Então tudo que acontece em nível celular é muito rápido, né? É em questão de milissegundos, beleza? Então vamos lá, essa célula ela tem um potencial aqui, ela está no estado de repouso, tá? Que é menos 70 milivolts, ou seja, ela está sendo inibida, ela não está atuando. Então imagina lá no seu músculo, né? Quando você está dormindo, né? O músculo não está contraindo, né? Sei lá, seu músculo do bíceps não está contraindo. Então ele está em repouso, né? Essa célula do músculo não está contraindo, ela está em menos 70 milivolts, tá? Só um exemplo, beleza? Agora vamos lá. Vamos imaginar que a gente tem, aqui a gente tem um ligante, né? E esse ligante ele vai fazer o quê? Ele vai se ligar aqui a um canal ligante dependente e ele vai ativar esse canal ligante dependente, tá? O que acontece? Quando ele ativa esse canal ligante dependente, a gente viu que o canal ligante dependente permite a entrada de íons. Tá? Nesse caso aqui, vamos imaginar que esse é um canal ligante dependente que permite a entrada de íons sódio. É um canal iônico. Então, ele é um canal iônico
ligante dependente, né? Mas ele é um canal iônico de sódio, ou seja, ele permite a entrada de íon sódio. Então, quando esse ligante ele ativa esse canal, a gente vai ter o quê? Sódio entrando dentro dessa célula. Então, a gente tem um monte de íons sódio aqui na célula. O que acontece? O interior dessa célula é de menos 70 milivolts, né? Quando a gente tem entrada de sódio, a gente tem que essa célula vai começar a ficar mais positiva, beleza? Então, o que vai acontecer? Ela vai ficar positiva. Quando ela ficar positiva, ela vai começar a aumentar a eletronegatividade, vai começar a diminuir, né? Quando essa célula ela começa a diminuir, a gente tem, né, quando essa eletronegatividade começa a mudar, vamos supor que saiu de menos 70 milivolts para, sei lá, 0 milivolts. A gente vai ter a abertura de outros canais, que são, por exemplo, aqui, canal voltagem independente. Tá? Então aqui a gente tem um canal voltagem independente, também de sódio, um canal iônico de sódio voltagem independente. O que vai acontecer? A gente vai ter mais íon sódio entrando dentro dessa célula. O que vai acontecer? A gente tem um monte de íon sódio entrando, tá? Por canal ligante dependente e por canal voltagem independente. Por quê? Porque mudou o interior, o canal voltagem independente também ligou. O que vai acontecer? A gente vai ter que essa célula, então aqui a gente tem 0, né? Abriu outro canal, e aqui a gente tem mais 40. Então ela vai chegar aqui nesse potencial de mais 40, tá? Então essa célula, ela vai sair lá do menos 70 e ela vai chegar em mais 40 milivolts, beleza? Então, nesse caso aqui, quando essa célula chega em mais 40 milivolts, ela vai ser ativada, tá? Então, quando ela chega nesses 40 milivolts, ela sofre um potencial de ação, tá? Então, se a gente for pensar aqui, a gente tinha muita carga negativa dentro dessa célula. O que vai acontecer? Agora a gente tem carga positiva, né? Então, lembra que do lado de fora a gente tinha carga positiva, beleza? Então, vamos lá. Entrou sódio, né? O sódio entrou nessa célula, o que vai acontecer? Vai fazer com que essa célula fique mais positiva. Então, aqui a gente vai ter essas células ficando positiva. O interior dessa célula ficando positiva. Esse processo, né, quando a célula ela sofre um potencial de ação e ela deixa de ficar negativa e ela fica positiva, ela sai de menos 70 lá para mais 40. Né? Então, essa curva aqui recebe o nome de despolarização, tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de despolarização. Por quê? Concorda que o interior da célula, né? Então, se a gente for olhar lá em cima, ó, vamos lá. O interior da célula era negativo e do lado de fora era positivo. Agora, então a gente tinha dois polos, um polo negativo dentro e um polo positivo fora. Agora, quando a gente tem esse potencial de ação, dentro está tudo positivo. Então a gente tem uma despolarização. Por quê? Porque agora a gente não tem mais um polo negativo e um polo positivo, né? A gente tem o interior positivo, beleza? Então a gente tem um processo de despolarização. A gente não tem mais o interior negativo e fora positivo, beleza? Despolarização. E aí essa célula vai executar uma determinada ação, tá? Agora, quando ela chega lá em mais 40, a gente vai ter, né, que esses canais ligante dependente, esse ligante aqui, ele ativa esses canais, né? Depois ele se solta aqui, ele se desprende, né? E ele vai ser degradado. Então depois ele é eliminado, tá? E a gente tem que daí esses canais de sódio, o que vai acontecer com eles? Eles vão fechar. Então a gente vai ter o fechamento desses canais de sódio e também desses canais voltagem independente de sódio, beleza? Aí, quando essa célula chega em mais 40, a gente vai ter a abertura de outros canais, tá? Então, eu vou fazer um outro canal voltagem independente aqui, tá? Então, aqui eu vou fazer outro canal voltagem independente, tá? Então, aqui, ó, canal voltagem independente. Só que esse canal voltagem independente aqui, ele é um canal voltagem independente de potássio, beleza? Porque a gente tem vários tipos de canais voltagem independente, canais iônicos voltagem independente. E aí a gente vai ter esse canal de potássio sendo aberto, né? Ele vai fazer com que um monte de íons potássio saiam da célula. Então a gente vai ter íons potássio saindo da célula. Quando a gente tem esses íons potássio saindo da célula,
a célula que estava lá em mais 40, ela vai começar a ter uma diminuição dessa eletronegatividade, né? Até ela chegar em menos 70 milivolts. Tá? Então aqui a gente vai ter uma queda desse potencial de ação. Tá? Esse processo aqui, quando a gente tem que saiu lá desse mais 40 e ela voltou para o menos 70, a gente chama de repolarização. Repolarização. Por quê? Porque agora a célula voltou a ficar eletronegativa. Agora a gente voltou a ter dois polos. Beleza? Agora vamos supor que essa célula, né, ela ficou, né, esses canais de potássio, eles não fecharam quando essa célula chegou em menos 70, tá? Então vamos imaginar que esse canal, vamos imaginar que esses canais eles continuaram abertos. O que vai acontecer? Se o canal de potássio continuar aberto, a gente vai ter potássio saindo, então vai continuar saindo potássio. O que vai acontecer? Essa célula ela vai ficar ainda mais eletronegativa. Então, nesse caso, ela pode chegar em até menos 90 milivolts, por exemplo, tá? Então, quando essa célula, né, quando a gente tem uma saída de potássio maior do que deveria, né, então aqui começou, a gente tem aqui, ó, vamos lá. Aqui a gente tem o quê? Entrada de sódio. Então, sódio entrando. Aqui a gente tem potássio diminuindo, né? Potássio saindo da célula. E aqui a gente tem. Então, quando a gente tem muito potássio saindo, a gente tem que essa célula vai passar de menos 70, ela vai ficar ainda mais eletronegativa, né? E esse processo em que a célula fica mais eletronegativa, a gente chama de hiperpolarização. Então, ela fica um tempo hiperpolarizada, né? Depois ela volta para o seu estado de repouso normal, tá? Nesse estado de hiperpolarização aqui, a gente tem que a célula ela fica inibida, ou seja, a célula ela não vai executar nenhuma função nesse estado de hiperpolarização. É como se a célula estivesse dormindo, tá? Então, por exemplo, aqui, quando a gente vai dormir, a gente tem um neurotransmissor específico que chama GABA, tá? O GABA, o que ele faz? Então, vamos supor que vamos desenhar uma outra célula. Então, aqui a gente tem uma célula, né? A gente tem um canal iônico, ligante dependente. Só que esse aqui é um canal iônico de cloreto, tá? Então, um canal de cloreto, ligante dependente. E ele é ligante dependente de qual neurotransmissor? Nesse caso aqui, do GABA, tá? Então, o GABA ele vem, se liga a esse canal. E esse canal de cloro, ele é um canal ligante dependente de cloreto, canal iônico de cloreto. Ele vai permitir a entrada de cloreto dentro dessa célula. O que vai acontecer? Essa célula estava lá em menos 70, né? O cloreto ele é negativo, ou seja, essa célula ela vai passar, por exemplo, para menos 90. Então, essa célula vai receber um processo de hiperpolarização. Se a gente fosse fazer um gráficozinho aqui, a gente tem que ela está em menos 70, né? Entrou o cloreto, o que ela vai fazer? Ela vai vir para menos 90, tá? Então, esse aqui é chamado de hiperpolarização. E é graças à hiperpolarização, por exemplo, que a gente consegue dormir, né? Então, quando a gente dorme, a gente tem a liberação de GABA lá no nosso, por exemplo, no nosso cérebro, nos nossos neurônios, e o GABA ele vai inativar os nossos neurônios, ele vai fazer com que os nossos neurônios fiquem inibidos, né? Assim, a gente dorme, beleza? E aqui, né, esse canal de extravasante de potássio, a gente tem que pensar que toda hora ele vai estar aberto, né? E a gente vai ter sempre potássio saindo, né, através desses canais, beleza? Então a gente sempre tem potássio saindo através desses canais. Um outro exemplo que a gente pode usar também são células cardíacas, tá? Então nesse caso aqui, ó, vamos supor que aqui a gente vai fazer uma outra célula cardíaca rapidinho, tá? Então a gente tem aqui uma célula cardíaca, a gente tem aqui o gráfico. O coração, ele sofre um outro processo, né? O processo de despolarização do coração é o mesmo, só que a gente tem uma coisa que a gente chama de efeito platô no coração. Então o que é isso? Então vamos lá no coração, vamos desenhar os canais aqui. Então a gente tem o canal de sódio, né? Canal de sódio. Aqui a gente tem um canal voltagem de cálcio, né? E a gente vai ter daí aquele canal de potássio.
beleza? Canal de potássio. Não é aqui no caso do extravasamento, é um canal de potássio mesmo. No caso do coração, a gente tem aqui, vamos supor que a gente tem um ligante se ligando aqui, né, nesse setor, e aí a gente vai ter entrada de sódio. Tá? Ativando esse canal, a gente vai ter entrada de sódio, entrou sódio. Então o coração, ele tá aqui, ó, menos 90, né, no caso, que a gente tem mais 40, que é onde sofre o potencial de ação. Quando a gente tem entrada de sódio, esse coração vai sair de menos 90 e vai subir lá para mais 40. Quando chega em mais 40, a gente vai ter a abertura desse canal voltagem de cálcio, tá? Então aqui, ó, menos 90 para mais 40, vai abrir canal voltagem de cálcio. E o que vai acontecer? A gente vai ter cálcio entrando na célula. Só que esse canal voltagem de cálcio, ele permite com que o cálcio entre na célula de forma gradativa, tá? Ou seja, o cálcio vai entrando aos pouquinhos. Quando o cálcio entra aos pouquinhos, ele mantém esse potencial de ação da célula por mais tempo. Então ele faz com que a célula fique em potencial de repouso por um tempo maior, perdão. Então aqui se a gente for ver, ó, a célula ela despolarizou, sofreu potencial de ação e já repolarizou, já voltou ao repouso. Nesse caso aqui, a gente vai ter que a célula ela despolariza, tá? Então aqui a gente tem azul a despolarização, ela vai ficar um tempo despolarizada. Esse tempo aqui a gente chama de efeito platô. Então a célula ela vai estar no platô, ela vai permanecer né, com essa carga de mais 40 por um certo período de tempo. Tá? Depois, a hora que passar esse tempo, né, por alguns milissegundos, beleza? Aí a gente vai ter o fechamento desse canal de sódio, fechamento desse canal de potássio e a abertura, né, desse canal de cálcio, né, vai fechar e a gente vai ter a abertura do canal de potássio. Ou seja, a gente vai ter potássio saindo da célula, a gente vai ter de novo processo de despolarização, de repolarização. Beleza? Então, nesse caso aqui, a gente está falando de uma célula cardíaca, né? Então, aqui, né, a gente tem a despolarização. Quando essa célula chega em mais 40, a gente tem a abertura de canal de cálcio. Ela fica sofre o efeito platô, depois ela repolariza. Beleza? Então, basicamente, né, a gente viu aqui diferentes tipos de potencial de ação, né? A gente viu quais os principais canais responsáveis, né, pelos potenciais de ação. E a gente viu aqui a distribuição elétrica. Então, a gente pode dizer qual que é a importância do potencial de ação, né? É através do potencial de ação que a célula ela vai executar funções, né? Então, por exemplo, se a gente for pensar nos neurônios, né? Então, vamos fazer aqui uns neurôniozinhos. Então, aqui a gente tem um neurônio, né? Os neurônios, eles fazem o quê? Sinapses, né? Então, o que seriam essas sinapses? Então, vamos lá. Vamos supor que aqui a gente tem esse neurônio aqui. Ele recebeu um ligante, né, o neurotransmissor, então a gente tem, melhor, vamos fazer aqui, fazer outro, beleza, aqui a gente tem um neurônio, esse neurônio, ele fez uma sinapse aqui e liberou neurotransmissores. Esses neurotransmissores, eles vão ativar esse neurônio aqui. Esse neurônio, ele vai sofrer um potencial de ação, então ele vai sair de menos 70 para mais 40. Aí ele vai ativar o outro, aí esse outro vai sair de menos 70 para mais 40 e vai ativar o outro, que vai sair de menos 70 para mais 40 e vai ativar outro, e vai ativar outro, e assim vai. Então, qual que é a importância aqui do potencial de ação? Potencial de ação, por exemplo, nos neurônios vai fazer com que essas sinapses, essas mensagens, elas sejam propagadas para outros neurônios, né? Se a gente for pensar na célula muscular, o potencial de ação, ele vai fazer com que as células musculares elas se contraiam, né? Então, o potencial de ação é muito importante para quê? Para as células executarem as suas ações, né? Então, a partir do potencial de ação, as células executam funções, beleza? Então, esse é o vídeo sobre potencial de ação, espero que tenha ajudado aí. E é isso aí, valeu!